Marcos capítulo 10, versículo 47. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por esse momento. A igreja está linda, a presença de Deus é real. Estou aqui a convite do nosso pastor Carlos Leão, amigo, homem de Deus. Também que me fez conhecer foi o Renato e a Dani, vasos de Deus. Também estou aqui com o meu tocha, o João Pedro, que está aí na salinha dando um brado, amém? Minha esposa não veio, trabalha com festa, irmãos. Foi 3 dias lá em Búzios. Aí hoje ainda teve festa, ela ficou, ela não chegou no horário, ela falou, vai, senão vou te atrasar. Ela está descansando e eu vim com a minha brasa, meu fruto, que Deus me deu milagre. Minha esposa era estéril e Deus fez ela gerar. É um fruto, é um milagre de Deus, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim um texto, irmãos: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda a igreja pode repetir esse versículo comigo? 1, 2, 3. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Podem se assentar, queridos. Aqui estamos diante de um texto, Evangelho de Marcos, relata bem quem é Jesus. Ele é muito sucinto, diferentemente dos outros evangelhos de Mateus, Lucas e João. Ele começa seu evangelho dizendo: Evangelho de Cristo, o Filho de Deus. Tem como objetivo também de animar o povo crente em Roma, que estava com perseguição com o império que governava aquele tempo, que era Nero, estava perseguindo a igreja. Ele quis animar dizendo: através do sofrimento de vocês, o nosso Deus vos galardoará. E também tem como objetivo de mostrar que quem quer ser grande no reino dos céus, certamente tem que ser o menor, porque o exaltado ele abate e o humilhado ele exalta. Diante desse texto você vê alguém cego a mendigar. Jesus está passando por Jericó, junto com os seus discípulos, fazendo aquilo que o Senhor, Deus Pai, lhe ordenou que ele fizesse. E diante desse texto ele passa por Jericó, vê este homem cego e a mendigar. Esse homem era filho de Timeu, tinha esse título porque ele não tinha nome, e ele começou a ouvir que Jesus estava passando, porque grandes multidões seguiam Jesus. Porque onde Jesus está, eu quero que você concorde comigo, para nessa análise desse texto, aonde Jesus está, a fartura de alegria. E aonde Jesus está, o ambiente muda. Onde Jesus está, há sinal de oportunidade. Ele vê essa oportunidade através do seu ouvir, porque é muito importante a gente estar sensível ao ambiente, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. A gente não pode estar distraído, a gente não pode deixar a única oportunidade, porque a gente não sabe se o dia da manhã vai chegar, passar batido. A gente precisa estar atento que Deus quer falar aos nossos corações. E muito bem, está um cego a mendigar à beira de Jericó. Se você for analisar comigo, Jericó era uma cidade nos tempos de Jesus, que pessoas de condições financeiras moravam. Quem sabe ler, quem medita a palavra de Deus, sabe que Zaqueu era um dos moradores de Jericó. E havia muita gente ali que havia condições financeiras. E as pessoas que tinham deficiências e mendigavam, era tido como excluso da sociedade. E é assim mesmo que Deus trabalha. Mesmo que alguns que tenham nome, mesmo que alguns que tenham condição física, não entende o ambiente, quem está no ambiente, outros que não têm nome, outros que não têm condição, já entende que a oportunidade é única, e ele não deixa a oportunidade passar, e continua clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É Deus dizendo para nós nesse domingo, é Deus esclarecendo para nossa alma, que no meio do seu ambiente, onde Ele está,
há uma fartura de portas, há uma fartura de acessos, há uma fartura de oportunidade. Por isso que a gente não pode deixar as multidões nos neutralizar, a ponto da gente não entender o que Deus quer fazer hoje e esta noite. É Deus dizendo para a gente: à beira do caminho tem alguém clamando, à beira do caminho tem alguém chamando a minha atenção. Eu não sei você, mas talvez você esteja abastecido sobre a tua casa, talvez você esteja abastecido fisicamente aqui, mas a tua alma ainda grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É alguém que está à beira do caminho entendendo que precisa ser preenchido, alguém que está na beira do seu caminho precisando que a sua história seja mudada, é alguém na beira do caminho que quer que saia dessa situação de excluso da sociedade, situação de alguém desprezível, é alguém que vê Jesus no ambiente e não quer largar a oportunidade que ele tem nesse momento. É Jesus dizendo para a gente que está sentado aqui nessa noite: não despreze a oportunidade de ter chegado na casa do pão e sem sair com uma palavra liberada, e sem sair com a mudança de vida, e sem sair transformado daqui, e sem sair sem a salvação sobre a tua vida. É Jesus dizendo para a gente: quando eu estou no ambiente, há portas abertas. É alguém que está fragilizado, é alguém que está precisando, é alguém que está ouvindo Jesus fazer, porque Marcos tinha essa preocupação, a preocupação de evidenciar os milagres de Jesus, mais do que a fala de Jesus. E é muito importante o evangelho do Senhor aqui em Marcos, ele começa a detalhar os milagres de Jesus e as 4 sementes de palavras que Marcos pega de Jesus, referente à produção daquilo que Jesus lança sobre o coração. Porque se você for ver, o evangelho de Marcos fala sobre 4 palavras de semente de palavra: a que produz, a que não produz, a que é resistente. Oh glória, é Deus dizendo para a gente: tem terras que tem lançamentos de palavras proféticas, tem virtude, tem unção, mas despreza o divino, despreza o Cristo, despreza o Salvador. Mas eu já entendi que nessa noite só sentou pessoas aqui que não deixa a oportunidade passar e vai clamar: céu de bronze vai ser quebrado, demônio vai cair, portas serão abertas, renovos acontecerão, restauração será feita, porque o céu gosta de fazer o extraordinário. É Marcos dizendo: tem alguém clamando à beira do caminho, tem alguém querendo mudar a sua história, tem alguém que não está querendo ser mais a mesma pessoa. Eu não sei vocês, mas eu já entro no ambiente de um culto não querendo ser o Davi que entrou, não querendo cometer os mesmos erros que cometi quando cheguei aqui, porque somos falhos e somos falhos e dependentes da mão poderosa de Deus. É aquele cego a mendigar à beira do caminho que nem tinha nome, ele começa a clamar alguém que poderia fazer pela vida dele. Ele não clama por amigos, ele não clama por conselhos de coach, não sou contra coach, amém? Ele não clama contra conselhos de coach, ele clama alguém que realmente pode virar a sua história, ele clama realmente alguém que pode mudar a sua mentalidade, ele clama alguém que pode mudar a sua situação de vida. A gente precisa entender o ambiente que Jesus está, e esse ambiente que Jesus está, através do clamor, o inimigo ficará satisfeito? Não, porque ele viu que você viu oportunidade, ele viu que você viu portas para serem abertas sobre a tua vida, sobre a pessoa de Jesus Cristo, e sobre o poder que emana sobre a palavra de Jesus. Então o inimigo não ficará satisfeito, ele resistirá no seu clamor, o inimigo tentará impedir a vitória para descer, o inimigo tentará impedir que tudo aquilo que Deus falou ao teu respeito se cumpra, o inimigo tentará impedir os planos dele para você ter ações cristãs sobre a
sua casa, para você ter ações cristãs sobre o evangelho que o Senhor colocou sobre a tua mão para ministrar. Então você começa a ter uma resistência, algumas coisas começam a não ter mais conexão, algumas coisas já não mais encaixam sobre a sua vida, porque você está clamando, e o inimigo está tentando lançar dardos, o inimigo está tentando lançar acusações, o inimigo está tentando lançar impedimentos sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua história, mas o inimigo não entende que o céu está em silêncio pelo um motivo. Ele está em silêncio pelo um motivo, que ele quer ver se você continua perseverando em oração para romper os limites que te rodeiam. É o céu vendo, eu estou ouvindo, eu estou escutando, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou me movimentando, mas você não está compreendendo, porque através daquilo que fica mais enrolado na tua vida, é quando Deus mais trabalha, é quando Deus mais opera, é quando tudo não tem mais sentido, é quando tudo não mais consiste, já está insolúvel, já não para sobre a sua mão, não há mais controle, e você está clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ao ponto de você entender, que o céu não está nem aí para você, ao ponto de você entender que a tua chamada parou, ao ponto de entender que o teu ministério está paralisado, ao ponto de entender que a porta não vai se abrir, ao ponto de entender que o seu ministério não vai mais ser desenvolvido. É num silêncio que Deus trabalha, e para piorar, o céu está em silêncio, você clamando, o céu está em silêncio, mesmo que ele viu que você não tinha percepção certa, e não tinha visão hábil para aquele momento, o céu está vendo, ele ainda acredita, ele ainda se move, ele ainda cultua, ele ainda glorifica, ele ainda se envolve, ele ainda trabalha, no meio de tanta influência carnal, em meio a tanta filosofia dessa terra, os jovens ainda continuam escutando a voz do Espírito, de continuar se envolvendo na glória, se envolvendo no mistério, se envolvendo na evangelização, se envolvendo na inclusão da obra de Deus. É alguém que vê o céu em silêncio e continua clamando: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque clamor nenhum, irmãos, clamor nenhum, lá vai, clamor nenhum, irmãos, clamor nenhum que está no nosso lábio, a gente não consegue expressar o quê? Expressar aquilo que realmente o Senhor quer para nós, porque às vezes nós clamamos algumas coisas que a gente nem mesmo entende. Senhor, abre porta, sabendo que tem um aviso prévio na tua casa. Senhor, cura se o médico deu diagnóstico dizendo que vai falecer. Senhor, desenvolve sobre a minha mente se eu nem sei ler ainda o meu ministério. Senhor, abre a porta da faculdade se eu nem vi o vestibular ainda, e a gente clama sem entender. O Espírito vai direcionando. A misericórdia tem um significado. O significado em português de misericórdia é olhar com compaixão a necessidade do próximo pastor. Pastor Carlos, a misericórdia tem significado. Senhor, filho de Davi, eu já identifiquei quem está no meu ambiente. Quem está no meu ambiente não é alguém comum, pastor, é alguém que faz parte da realeza, não realeza provisória, não realeza dessa terra, mas é uma realeza que na cidade dele o ouro é pisado, que na cidade dele o mar é de cristal, aonde os homens lutam para ter e guardem corda,
irmão, aonde pega o ouro e esconde as 7 chaves, o céu coloca nos muros para ser linha de frente. É Deus dizendo: eu ouvi alguém no meio do silêncio continuar a clamar sem entender, alguém no meio do silêncio clamar, alguém que pode fazer o extraordinário acontecer. Eu não sei você, mas se tem algum pega aqui essa mensagem, se tem alguém aqui que pega essa mensagem, vai entender que Deus entendeu o seu clamor e viu que na dificuldade que você está, você não vai mais permanecer, porque você desistiu de quê? De pegar oportunidades passageiras, pequenas moedas, pequenas coisas dessa terra que você ia gastar e não ia mudar o seu estado interior e exterior. Você decidiu clamar no ambiente certo para a pessoa certa, meu irmão. Eu não sei você, mas nessa noite de ambiente profético, de louvor e adoração, Deus está dispensando anjos ao nosso favor. A nosso favor para quê, irmão Davi? Porque Ele viu que você não conseguiria sozinho, porque você não conseguiria sozinha. Identificou quem está no ambiente é maior do que a natureza humana, é sobrenatural, é alguém que é a promessa, é o próprio Deus encarnado, é o Deus. Porque no nosso clamor a gente tem que identificar quem deve nos ajudar, porque a gente pede socorro para pessoas que podem nos socorrer. Quando você precisa da polícia, você liga para um número certo. Quando você liga para a ambulância, você liga para o número certo. Quando você liga para o seu pastor, você sabe que tem uma palavra pastoral para te direcionar. Mas quando você aciona o poder do clamor, meu irmão, o céu se abre e certamente algo extraordinário acontece. E no clamor daquele homem que está no meio da cidade é esse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É alguém que não despreza a oportunidade e clama. É alguém que reconhece quem é Jesus de fato, o Rei dos Reis, a linhagem real, que está passando na beira do seu caminho e quer ser notado. É alguém que identifica em si que a graça de Deus nem era para estar nele, que a graça de Deus nem era para morar no seu coração, que o Espírito de Deus nem era para habitar nesse corpo frágil, fraco, quebrado, fragilizado. Nem era para habitar. Ele continua clamando. E ao clamar o primeiro clamor, há um silêncio. O segundo clamor, há uma atitude da multidão que já foi abençoada. E essa atitude da multidão é qual? Cale-te, você não vai conseguir. Porque nós que estamos aqui vendo, enxergando e ouvindo e andando perto dele, certamente ele não vai te dar ouvido, porque você é alguém que é excluído da graça, você é alguém excluído do favor. Eu não sei se você entrou com uma mentalidade aqui, que o céu não consegue te alcançar porque você pecou, porque você adulterou, porque você fornicou, porque você roubou, porque você matou, porque resultados dessa terra vieram ao teu encontro, e você não vê mais expectativa para voltar para a sociedade. Mas em nome de Jesus, irmão, se você acreditar nessa graça transbordante, certamente a tua história será mudada. E que já é abençoado do teu lado e tu pede conselho dizendo: será que Jesus pode fazer por mim? Rapaz, no teu caso talvez não tenha esperança não, porque eu sei que você não vai mudar. Você está falando de boca para fora, você está falando só por falar, você não vai agir não. Mas o céu me trouxe aqui para liberar uma palavra dizendo: eu vi a renúncia, eu vi o que você largou, eu vi o que você deixou para trás por amor do meu nome.
nome, e só por isso eu vou calar a boca de muita multidão ao teu respeito, e há algo novo que eu vou liberar sobre a sua vida. E diz o texto que o filho de Timeu, alguém que não tinha nome, mas que pegou a oportunidade, tinha nome, mas não tinha nome, mas entendia de quem estava no ambiente. Não tinha, Renato, ele não tinha nome, ele não tinha algo que poderia ter significado sobre a vida dele. Alguns vai dizer que filho de Timeu significa filho do lixo, filho do moturo, mas Jesus gosta assim de alguém sem identidade, alguém sem crédito, alguém sem envolvimento na sociedade, para fazer alguém, para fazer algo novo. Jesus gosta assim, meu irmão. E hoje, essa noite, o que Jesus quer fazer conosco é trazer um significado para a nossa vida e um destino diferente. Mas aquele homem está na beira do caminho. Daqui tu vai agarrando essa mensagem, pelo amor de Deus. É uma mensagem simples, mas tem um objetivo. O objetivo de te levantar da dependência. Aleluia! Porque onde Jesus chega, dependência de homem cai, dependência de coisa cai, dependência de estrutura humana cai. Aonde Jesus chega e aonde tem clamor, clamor que descreve quem Jesus Cristo é, meu irmão, o Espírito Santo vai e rompe barreiras. E diz o texto que a multidão fala: cala a boca, rapaz, você está atrapalhando. É alguém dizendo: rapaz, não vem na minha igreja não, porque você era assim, porque você era desse jeito, porque você ainda bebe e vai fuma. É alguém religioso que não acredita na mudança da ação que você entrou aqui dentro. Marca a mão do teu irmão, diga para o teu lado aí do teu irmão, que veio aqui com fé, que entrou acreditando nesse ambiente, dizendo: Jesus já te ouviu, Jesus já te ouviu. Independente do que tu fez, independente de como você agiu, independente da tua história, Ele te viu. E quando Ele te viu, tu pensa que o inimigo fica satisfeito de você querer mudar o seu estado de vida? Aí que as flechas do inimigo vêm para tentar lhe paralisar. Mas eu entendo uma coisa aqui, meu pastor, que no caminho da oportunidade e no caminho do que eu descrevo, quem Deus é na minha vida, Jeová vai colocando em nós armaduras espirituais, que Paulo muito bem entendia. Como Paulo escreveu aos Efésios, meu irmão, glória, eu vou terminar no horário, amém? Como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o nosso Deus é riquíssimo de entender quem somos nós à beira do caminho. Ele diz assim: agora que você entendeu quem eu sou, recebe essa porção de graça, recebe essa porção do meu favor, recebe essa porção do meu Espírito, e se capacita como soldado corajoso, assim como diz Efésios: sobre vós, irmãos, estejais vigilantes com a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Não tira a mão na beira do caminho, meu pastor, porque tem gente que recebe a bênção e quer viver com provisório, sem Deus no coração. Porque tem gente que recebe a provisão, meu pastor, e pega a provisão, faz a provisão do seu Deus, e não o provedor do seu Deus. Porque quem faz do seu Deus o provedor da sua vida é misericordioso. Ele não pega o carro que Deus deu e passa na cara do irmão. Ele não pega o carro que Deus
Deus deu e passa na cara do irmão. Ele não pega o dinheirinho que Deus deu, a boa profissão que Deus deu, e passa na cara do irmão, humilhando o irmão, dizendo: você não vai conseguir, você não vai alcançar, a estação não é para você. É Deus dizendo para mim, para a tua casa: eu sou rico, misericordioso. Quem diz que é, ele não é. Mas quem diz que não é, esse é. É Deus dizendo: na beira do caminho eu vi a tua humilhação. Cata na mão do teu irmão, diga para ele: a misericórdia vai entrar na tua casa. Tu vai ter outra identidade, tu vai ter capacitação, tu vai ter unção, tu vai ter dom. Aí apóstolo Paulo, ele começa a descrever. Comecei em Marcos, sabe por quê? Porque em Marcos desfaz a velha criatura arrogante, soberba, que não quer reconhecer que também não era ninguém, era errado à beira do caminho, também alguém largado no deserto. Tá igual Agar. Quem era Agar? Mas o anjo desceu lá no deserto com a sua misericórdia e disse: Agar, sou eu contigo, e farei Ismael também prosperar na terra da misericórdia. Por quê? Porque a promessa era para Abraão também, mas Sara, apressada, bulou a ideia e quis ajudar Deus. Eu estou falando de misericórdia, tá, irmão? Entende aqui comigo. Entra nesse caminho da misericórdia. É Deus descendo no antigo, no novo, mostrando que a graça dele levanta quem se humilha. Diga para o irmão que está do teu lado: eu sou menor. Diga, irmão do teu lado, diga para ele: eu sou menor. Eu sou menor. Me dá esse suporte aí. Ora por mim, jejua por mim, me fortalece debaixo dessa palavra profética. Ministra sobre ele. Eu serei alguém que fará coisas extraordinárias na casa da rocha, porque eu sou alguém que identifica que eu era cego, mendigo. Quando a multidão decidiu me calar, Jeová decidiu me levantar. É Deus dizendo essa noite: casa da rocha, levanta! Levanta, fala de posição. Levanta, fala de posicionamento diante de Deus. Aí, para a gente não sair muito daquilo que é proposto, diz o texto que muitos se levantam. Ao se levantar, aquele cego tem uma coisa, e mendigo tem uma coisa. Ele tem uma coisa que muitos crentes não estão tendo no nosso tempo. O que, pastor? Sabe o que? Perseverança no clamor, constância no que está fazendo. Tem gente que pega um departamento e larga o departamento no meio do caminho. Tem gente que começa evangelizando em janeiro, fevereiro, março, mas abril larga, pastor. Tem gente que começa intercedendo pelo marido, e quando o marido fica pior, porque os demônios estão cracados nele, envolvendo, cheio de pecado. É Deus dizendo: o demônio está te atentando, para que você pare o clamor da misericórdia. Oh glória! É Deus dizendo para a gente aqui nessa noite, pelo amor de Deus, meu irmão. É Deus dizendo para a gente essa noite que tinha alguém que estava pronto para desistir da vida, pronto para largar a existência, mas não largou a oportunidade. E mesmo aí, mesmo não tendo nome, ele decidiu identificar alguém que poderia mudar o curso da sua história. O curso da sua história. E clamou pela segunda vez. Diga comigo, igreja: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O céu viu a perseverança. O céu viu quantos domingos tu entrou aqui clamando. O céu viu, e ele, por ver, o que é que ele faz? Ele ouve e manda a gente que recebeu a bênção te chamar. Aleluia! E manda a gente que recebeu a provisão, gente que recebeu o dom da multiplicação te chamar. Te chamar para quê?
te chamar para te levantar da beira do caminho, porque Deus vai usar pessoas para te levantar dessa condição que você está. Deus enviou o ministério dessa igreja para te levantar do meio do caminho. A história, ninguém dava nada por você, ninguém mais te dava nome, mais sujo do que no Ceará. Nem a federal conseguia mais resistir a quantas coisas que você tinha na tua história, mas o céu decidiu acreditar. É isso que o céu faz com a gente. Ele muda histórias terríveis para que a glória dele venha resplandecer na vida da criação, porque Deus não quer resplandecer em templo. O templo que Deus quer resplandecer a sua misericórdia é aquilo que o apóstolo Paulo disse, meu pastor, não discernindo o corpo do Senhor. Aí eu adiantei o versículo porque examine o homem a si mesmo. Discernir o corpo é dizendo, tu é feito para transmitir a glória ilimitada. Diga para ele, não é a glória provisória, não é a glória de Moisés, não é a glória de Moisés, é a glória do ressurreto, porque a gente não adora um Deus morto, mas que ressuscitou o terceiro dia e nos fez promessa, eu enviarei outro da mesma qualidade, da mesma característica, para quê? Para vos fazer lembrar as promessas, meu pastor, é as promessas que eu tenho vos feito. Pelo amor de Deus, meu irmão, sai dessa beira do caminho, agarra a oportunidade, pega a oportunidade. Eu sou pentecostal, meu irmão, vem comigo no glória, pega a oportunidade. Da Calabraxandarábia, reminúncia da Calabracandarábia. Aí Jesus ouvindo, vai lá, vai buscar o cego, porque é assim mesmo, irmãos. Quando não conhecemos a Cristo, a gente não consegue por si mesmo se levantar da necessidade, se levantar do pecado, ser uma nova criatura. Precisa mensageiros de Cristo nos levantar do caminho que a gente está largado, jogado, dependente das nossas próprias estruturas. Aí diz o texto, meu irmão, que quando vai pegar aquele cego, sabe o que aquele cego faz? Ele levanta pelo comando dos mensageiros que Jesus mandou levantar aquele homem. Ele levanta, porque no reino de Deus, quando o céu responde, a gente não fica jogado na beira do caminho como alguém que não tem mais posicionamento, é alguém que está pronto para militar. É alguém que fica na linha de frente, que é como uma palmeira, como Salmos 92, plantada no deserto, mas está lá firme. E vem sol escaldante, eu estou lá. E vem vento forte, eu estou lá. Eu até balanço, mas eu não caio, oh glória. Eu até balanço, mas não caro. Eu estou igual também o cedro do Líbano, que nasce no meio das rochas, oh glória. É terreno ruim de quebrar, terreno ruim de avançar, mas eu creio nessa semente, oh glória. Eu creio nessa semente, eu creio nesse poder, eu creio nessa virtude, eu creio nessa unção, na unção de me faz crescer na terra da aflição, porque Deus é misericordioso de levantar alguém só para não ver um povo destruído, oh glória. E você, se você não reparou no texto, começou só no ouvir que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu, meu pastor. Só através dessa palavra grandes maravilhas eram feitas. E diz o texto que ele se levantou, se posicionou. Ao se posicionar, aquele homem pega uma capa. Diga comigo, capa. É o que ele tinha mais de valor naquele tempo, meu pastor. Pega e lança quando é curado, lança quando o negócio aconteceu, ele lança quando a bênção chegou. Não, ele pega a atitude do céu, ele pega a capa e joga.
Ele dizendo: nem aconteceu ainda, eu estou adorando. Nem aconteceu ainda, eu estou caminhando. Nem aconteceu ainda, já estou aceitando o cargo que o pastor me deixou sobre a minha vida. Nem aconteceu ainda, a porta nem se abriu, eu já estou dizimando a provisão que Deus envia. Oh, glória! Pega na mão do teu irmão, diga para ele: não espere acontecer, provoque o sobrenatural. Aí você lembra que eu disse de Marcos, companheiro de 3 apóstolos. Olha os apóstolos que Marcos era: João, Marcos, né? O companheiro era Paulo rejeitou ele, mas ele continuou. Olha a misericórdia de Deus, ele perdoou Paulo e continuou pelo caminho. Depois ele foi sendo discípulo de Barnabé. Ele foi discípulo de Barnabé. Depois de Barnabé, Pedro o amou como um filho. Meu irmão, é João Marcos dizendo para mim e para tua casa: no meio da rejeição, o céu ainda acredita. O céu ainda acredita. Aí pensa que Marcos largou Paulo. Largou não, estou falando de misericórdia, de acreditar na chamada, de acreditar no propósito de Deus para a tua casa. Aí ele não largou não. Sabe o que ele fez? Paulo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano, irmãos, se eu falhar, mas você medita lá, está lá em Timóteo, diz o texto que Paulo, prestes a encerrar a carreira, sentiu falta de Marcos. Os humilhados sendo exaltados, irmão. É Deus dizendo para Paulo: tu desprezou no início, mas permaneceu, sendo alguém envolvido na graça, alguém envolvido no óleo, alguém envolvido na esperança que o ressuscitou. Aí diz o texto que ele larga o que tem de valor. Aquele cego larga o que tem de valor. Que a gente precisa largar aquilo que a gente acha, mas é só um cordão, é só um pingente. Mas recebi com alguém de valor, mas está lá um pingente com outros deuses. Está lá um azulejo ainda com imagens decorativas na tua casa. Estou falando coisas que o teu coração ainda está dividido, mas você não decidiu largar ainda. Mas é só um final de semana com a bebidinha com os amigos. Porque amigo para pagar a bebida tem de monte, mas amigo para te levar para o céu tem de poucos. Aleluia! É o céu dizendo para a gente: tem alguém que não vê, mas tem discernimento. Tem alguém que não está vendo Jesus no ambiente, mas pela fé ele contemplava quem estava ali. Alguém que poderia mudar o seu cenário. É alguém que poderia mudar o seu cenário, e ele deixa e vai. E vai, e quando chega, o céu pergunta. Olha o que o céu pergunta. Jesus pergunta para ele, é lindo, encerro. Pergunta para ele: o que queres? Que eu te... Tu quer mesmo? Tu quer uma nova história? Tu quer uma nova vida? Tu quer oportunidades? Tu quer discernimento? O que tu queres? E desde o princípio Jesus agiu com perguntas, porque a pergunta invade a alma. Realmente, tu está mentindo para si mesmo? Quer ser dependente das suas próprias estruturas ainda? Ou você quer caminhar num caminho de fé que você ainda nem enxerga, nem sabe para onde vai? É o céu falando para a gente aqui, meu pastor, nesse ambiente de fé. O que é que tu queres? Senhor, eu quero ver. Olha a atitude, eu quero ver. Ver para quê? Porque milagre tem direção. Porque porta não vai se abrir para tu se perder. Porta não vai se abrir para você desvirtuar o caminho e dizer: pastor, não vou mais frequentar a igreja porque não tem mais tempo. Pastor, já não vou me envolver. Eu não tenho aqui negócio com o pastor não, irmão, tá? Não tem negócio com ele não, estou com negócio com a obra, com Deus dele, com a obra que Deus colocou nele, que é a mesma obra que a minha. A obra do evangelho. É meu amigo, mas a palavra precisa ser pregada. Precisamos entender isso. Alguém que quer ver para quê? Ver para continuar crendo ou para receber a provisão
e continuar na beira do caminho. É alguém que está ali, é alguém que o céu perguntou: realmente você quer largar o caminho das estruturas humanas? Realmente você quer ver para parar de viver de esmolas de homens da terra, que não quer mudar o seu estado e não quer te incluir no meio da sociedade como cidadão do céu? Você quer mesmo? Vou mudar. E ao mudar, irmãos, você vê no próprio texto. E ao mudar, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa. Ele vendo Jesus, e Jesus se declarou para ele: vai, a tua fé te salvou. Irmãos, pega esse texto. É alguém que está precisando de cura, mas o que ele quer mesmo é salvação de alma. É alguém que quer mudar por dentro para que seu externo glorifique aquilo que Deus fez por ele. É alguém que quer uma porta aberta, mas não quer uma porta aberta para glorificar o seu nome, mas para glorificar o Evangelho de Jesus. Tudo que for fazer, faça para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teu milagre tem que ter endereço, a tua porta tem que ter endereço, o endereço de glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome acima de todo nome. E diz o texto que Jesus declarando: vai, que a tua fé te salvou. Vai. Mas alguém que Deus diz: vai, pega as tuas coisas e vai. Aí ele olha Jesus se retirar do ambiente que ele curou. Alguém que olha dizendo: não vejo mais. Não vejo mais vida fora de ti, meu Senhor. Eu o seguirei. Diz o texto que quando Jesus se retirou do ambiente, aquele cego o seguiu. Quer mudar a história? Deixa de ser dependente da terra e seja um discípulo de Jesus. Amém?